Aqui em Os Pingos nos Is, mesmo com discursos contrários, partidos do Centrão se mantêm na base aliada do governo e indicam que não devem romper definitivamente com o Planalto. Integrantes da oposição já têm alertado os eleitores sobre essa tentativa do Centrão de definir um sucessor para Jair Bolsonaro e cooptar os eleitores conservadores com discursos como o de Rodrigo Maia, que se declarou ser de direita. Siglas como União Brasil e PP, por exemplo, veem seus ministros filiados, como o ministro do Turismo, Celso Sabino, e o do Esporte, André Fufuca, ignorarem as ameaças de processo disciplinar e expulsão para se manterem no cargo e até fazerem, de alguma maneira, uma campanha à reeleição de Lula. Além disso, a Federação União Progressista está enfraquecida antes mesmo de ser oficializada, com o pré-candidato à presidência do União, Ronaldo Caiado, brigando publicamente com o presidente do PP, Ciro Nogueira, sobre a disputa presidencial dividida em relação à saída real ou não do governo e também o apoio à reeleição de Lula em 2026. Começar essa com o Cristiano Beraldo, muitos entendem que o Centrão ou algumas figuras do Centrão estão ludibriando a população, porque não faz tanto tempo assim sinalizavam que iam embarcar em um projeto mais à direita, mais conservador, mais liberal. Mas não é bem isso que a gente tem visto, né, Beraldo? Tem sinalizações que indicam que parece que eles vão, na verdade, dar as mãos com os integrantes do Partido dos Trabalhadores para embarcar em uma reeleição. Então, falávamos de desembarque. Alguns desembarcaram. Vão embarcar de novo nesse projeto, é isso? Neto, você disse que talvez o Centrão esteja ludibriando a população e eu arrisco dizer que talvez esse acontecimento não seja um fato inédito, Caneto. Talvez haja até uma expertise muito própria do Centrão em fazer isso. Mas eles vão argumentar diferente, Caneto. Eles vão dizer que eles estão ouvindo as vozes da rua. Como é que pode o ministro Fufuca, ao visitar a sua amada Maranhão, seu amado Maranhão, chegar lá, ouvir o povo clamando pelo presidente Lula? Como é que ele vai ficar contra esse herói brasileiro, Lula, preso injustamente por corrupção, por ter usado dinheiro de empreiteira, dinheiro da Petrobras, dinheiro público, nosso dinheiro usou ali, por acaso usou para fazer campanha política, destruir a democracia, mas nessas horas o que importa é esse sentimento das ruas. E aí você tem esses termômetros. Celso Sabino ficou ali entre defender Antônio Rueda, esse pernambucano arretado que adora um avião jatinho, adora passear por aí, fazer festa na Grécia, esse cara tão legal que me leva para beber, para comer, de tudo do bom e do melhor. Não é no Brasil não, no mundo inteiro. Ai, será que eu fico com Antônio Rueda? Ou será que eu vou ficar com o Painho, nosso Lula? Porque ano que vem tem eleição. Eu olho para o meu eleitorado está lá, doido para ter mais um chequinho do Vale Gás, doido para andar de ônibus de graça. É só o Painho que vai fazer isso por ele, então eu vou ter que ficar. Rueda, desculpa, hein? Aquele Chateau Petrus, aquela champanhe de pimenta estava maravilhosa, mas eu vou ficar com o Painho, tomando uma cervejinha, uma cachaçinha e comendo uma picanha. Então, Canhato, o que existe de discussão é a mera conveniência eleitoral, para que o Centrão continue sendo Centrão, para que os partidos do Centrão continuem elegendo o maior número de deputados possível, porque com a maioria do Congresso Nacional, eles continuam no comando, no controle. À medida que eles acham que é interessante migrar dessa concepção de que a eleição do ano que vem seria uma eleição com clara tendência à direita, agora eles já se perguntam se é isso mesmo. Afinal de contas, Jair Bolsonaro tornou todas as bandeiras da direita brasileira numa única bandeira, a dele próprio. Não há direita se não houver anistia para Jair Bolsonaro. Como se Jair Bolsonaro fosse um marco fundamental na construção política brasileira, sem ter nenhum mérito para pleitear tal condição
tendo em vista que ficou 4 anos na presidência da República e, ao que me consta, não colocou na Procuradoria-Geral da República alguém de direita. Quando foi indicar para o Supremo Tribunal Federal, indicou alguém que teve o voto fundamental para, então, tirar Lula da cadeia e torná-lo elegível novamente. Tomou inúmeras medidas que foram convenientes, como, por exemplo, trabalhar ativamente para enterrar a CPI da Lava Toga. Então, Caniato, eu sinceramente vejo que esta estratégia personalíssima de usar toda essa expectativa para as eleições do ano que vem para proteger um projeto pessoal enfraqueceu de tal forma uma candidatura de direita que tinha tudo para ser uma candidatura forte e agora está colocando o centrão com as barbas de molho, olhando para o lado e falando, bom, de repente será Lula o candidato mais forte e eles, como bom centrão que são, não poderão ficar de fora da festa. Pois é, o Beraldo deu os exemplos dos ministros Celso Sabino, do Turismo, e André Fufuca, dos Esportes, e aí muitos fazem a seguinte análise, bom, o ministro Sabino tem um argumento, né, a história da COP, então talvez alguns compreendam essa movimentação dele. Agora, André Fufuca, do Partido Progressista, enfim, e aí tem uma fala dele nesse evento que o Beraldo mencionou, abrindo aspas para o ministro. Em 2022, dizendo ele, eu cometi um erro. Em 26, pode ser que o meu corpo esteja amarrado, pode ser, mas a minha alma, meu coração e a minha força de vontade estarão livres para abrigar e ajudar o atual presidente a se reeleger. Você, Mota, o Centrão com um pé em cada canoa, muitos dizem, bom, o Centrão está enganando aqueles eleitores ou não enganou coisa nenhuma, todos já sabiam que o avanço das negociações acabariam explicitando essa situação. É preciso levar essa questão na esportiva, Caniato. É preciso entender a força do perfume do poder. É preciso lembrar daquela frase imortal dita pelo então deputado Severino Cavalcante. Vocês lembram? Em 2005, o que o presidente me ofereceu foi aquela diretoria que fura poço e acha petróleo. É essa que eu quero. O deputado queria colocar um afilhado seu na diretoria de exploração e produção da Petrobras. Esporte, turismo, petróleo, essas são atividades absolutamente secundárias, porque a principal atividade econômica do Brasil é estar no governo. Você, Dávila, como avalia essas movimentações dos partidos do Centrão, as muitas discussões em torno do desembarque ou não do governo? Teve um partido que determinou que os seus filiados saíssem em 24 horas da administração federal. Isso não aconteceu, né, Dávila? Não aconteceu, Caniato. E não acontece. Isso é jogar para a plateia. Agora, eu vou explicar para o nosso telespectador, ouvinte dos Pingos nos Is, como é que funciona. O Brasil tem 27 estados. Em 13 estados, tem mais gente recebendo chequinho do governo do que carteira assinada. Então, se você por um acaso, como o ministro Fufuca do Maranhão, que é um desses estados, onde recebe muito mais cheque do governo do que ter carteira assinada, você quer estar com o autor do cheque, aquele que escreve o cheque todo mês. E o ministro Fufuca disse recentemente num evento exatamente isso. Olha a frase maravilhosa que ele falou, nesse ato de espontaneidade. Eu estou com o Lula do Bolsa Família, do Vale Gás, do Pé de Meia, o Lula do Mais Médicos, do Mais Renda, do FIES, do ProUni. É esse cardápio que faz com que ganhe voto. Então, você esperar que haverá hombridade de um parlamentar que vai disputar a eleição num desses estados, que o cheque do governo pesa mais do que o trabalho, a carteira assinada, é pedir muito patriotismo e convicção em valores, algo cada vez mais raro na política brasileira. Agora, Beraldo, diante desse cenário, diante das decepções e das frustrações, se consolida então um cenário em que o Centrão deve apostar em um nome, talvez essa
direita mais conservadora em outro, temos algumas figuras que defendem que aquela unidade deva acontecer, né? Ciro Nogueira já conversou por diversas vezes com a gente e defende talvez um cenário em que essas forças estejam juntas. Mas não parece, nesse momento, que isso seja possível, né? Talvez a gente observe duas forças se consolidando aí, quando a gente olha para centro-direita e direita. Peneto, eu cada vez mais acredito que nós estamos nos caminhando para uma eleição que terá como cenário algo parecido com o que houve em 2018. E por que eu digo isso? Porque eu acredito que, sendo o presidente Lula candidato à reeleição, ou ele indicando alguém para o seu lugar, para a eleição do ano que vem, que a gente nunca pode esquecer que o Lula está com 80, vai para 82 anos de idade. Ele, enfim, teve câncer, teve seus problemas de saúde, e não é fácil você não só encarar uma eleição presidencial, mas, sobretudo, depois dar conta do governo. Se ele for o candidato, os partidos do centro, né, o Centrão, terá um estímulo muito grande em disputar essa posição de vice. Porque é assim que funciona. Quanto mais velho é o titular, mais vale essa cadeira na vice-presidência da República. Mas é óbvio que Jair Bolsonaro continua sendo uma força política. Só que esta força política, ao invés de canalizar para uma candidatura legitimamente de direita, ela tem migrado para uma candidatura de centro, porque Jair Bolsonaro precisa formar uma maioria no Congresso Nacional que consiga votar algum tipo de anistia para que ele se veja livre da prisão, enfim, foi condenado a 27 anos de prisão, e também que ele possa reverter a sua inelegibilidade. Portanto, esses dois candidatos terão todo o cheiro e o corpo dos candidatos do establishment, assim como foi Fernando Haddad, assim como foi Geraldo Alckmin naquela eleição. Geraldo Alckmin, inclusive, que teve uma aliança imensa, inclusive com progressistas do senador Ciro Nogueira. Só que a população brasileira não está, na verdade, nessa mesma vibe, como dizem por aí, nessa mesma energia. A população brasileira, de verdade, está já, para não usar uma expressão chula, está sem paciência com esses problemas do dia a dia que todas as vezes que nós saímos de casa, vêm e nos dão um tapa na cara. Portanto, eu acredito que nas eleições do ano que vem nós veremos espaço para surgir um candidato que esteja à direita de verdade, propondo soluções radicais para os gravíssimos problemas e urgentes problemas que o Brasil tem. Eu acho que a eleição do ano que vem está se desenhando para surgir um Javier Milei brasileiro, que estão aí, né, discutindo os grandes nomes, mas há outras figuras se movimentando para poder chegar num ponto de popularidade e conhecimento que eventualmente podem causar tração no eleitorado brasileiro. Pois é, será que teremos espaço para um outsider? Você, Mota, como esse cenário acaba moldando as negociações e o que a gente deve observar? A consolidação de algum grupo, a fragmentação do que muitos têm chamado da direita? Enfim, Mota, qual lhe parece o cenário mais provável? 1 minuto e meio. Habilidade absoluta. Enquanto o governo acha, ou tem certeza de que vai ganhar as eleições do ano que vem e pode recorrer a expedientes como esse, do ônibus de graça, o pêndulo balança para o lado do governo e as pessoas que estão na política, principalmente por interesse, vão para o lado do governo. Na hora que acontecer qualquer evento que mude essa situação, todo mundo muda de lado. Eu acho que tudo pode acontecer, inclusive esse cenário que o Cristiano Beraldo colocou. Embora eu ache que esse seja o menos provável. No meu entender, qualquer candidatura que não seja de esquerda no ano que vem vai passar de uma forma ou de outra por Jair Bolsonaro. Mas,
como eu disse, a situação é extremamente instável, absolutamente tudo pode acontecer. Pois é, eu acho que tem aspectos importantes para a gente debater. Eu só quero chamar a atenção das pessoas que nos acompanham, TV, rádio, internet. Se você puder, participe da enquete do dia. A gente sempre publica uma pergunta sobre algum aspecto do noticiário. Se você puder, entre no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br, mas também você consegue votar no YouTube, tá? No YouTube de Os Pingos nos Is. A pergunta que nós publicamos é a seguinte: você acha que essas propostas que vêm sendo defendidas pelo governo, que se aprovadas, naturalmente, vão impactar muito as contas públicas? Até discutimos uma aqui, né? Gratuidade do transporte público para todo o Brasil. O que você acha dessas iniciativas? Importante, porque a população mais pobre seria beneficiada e aí poderiam criar um novo imposto para, inclusive, bancar essas propostas? Ou você acha que é uma medida eleitoreira e financeiramente inviável? Aí acabaria impactando muito nas contas públicas e o buraco aumentaria demais. Se você puder, entre agora em jovempan.com.br e faça a sua manifestação. Aguardamos o seu voto. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Seguimos aqui com debates e análises com os nossos comentaristas. Deixa eu só passar para o Luiz Felipe Dávila. Falávamos sobre essas articulações do Centrão. Muitos parlamentares mais próximos do governo federal, mesmo em outro momento, terem dito que caminhariam para o lado oposto, né? Uma candidatura mais à direita, mais conservadora. Dávila, as pessoas que costumam acompanhar o noticiário muitas vezes ficam sem entender, né? Ah, mas esse agora está caminhando com esse, mas espera lá, esse não apoiava aquele outro? Não, mas espera aí, esse partido agora está de mãos dadas com o PT, mas não era um partido mais conservador. Causa uma certa confusão, né? Quando a pessoa não acompanha o dia a dia da política e costuma folhear o jornal ou então dar uma pincelada nos sites. Explica pra gente o que é preciso considerar em relação a essas figuras que mudam tanto de lado. 2 minutinhos, Dávila. Ô, Canhoto, quando você joga futebol, o que todo mundo fala? Fique de olho na bola. Onde é que tá a bola? Na política tem que ficar de olho na bola. O olho na bola não é o que tá falando o presidente de partido, não é a fofoca, não é a notinha de coluna. O olho na bola hoje mais importante é que os pré-candidatos da direita, os governadores, estão em perfeita sintonia em relação às propostas que o Brasil precisa para sair desse marasmo do baixo crescimento, arrumar as contas públicas, fazer o Brasil voltar a crescer e aumentar a eficiência do gasto. Ou seja, eles estão em perfeita sintonia e estão, inclusive, fazendo isso nos seus estados. Não é só discurso, eles estão realizando essas obras nos seus estados. Então, o que está por cima disso é essa espuma das articulações políticas, como bem lembrou o Beraldo, dos grandes partidos. Mas os grandes partidos não estão preocupados com as candidaturas presidenciais. Eles estão preocupados com as candidaturas para deputado federal, porque é isso que define o bolão do fundo partidário e do fundo eleitoral. Por isso, não há divisão em torno de propostas, ideias e rumo que o Brasil precisa seguir em 2026 nos principais presidenciáveis da direita. A discussão toda está nas alianças partidárias para garantir o maior número de deputados e o maior bolão do fundo eleitoral e do fundo partidário. Pois é, e aí naturalmente as pessoas que acompanham a programação, elas têm 1000 teses aqui em relação ao cenário político, mas o que eu tenho observado, muitas críticas ao Centrão, né? Críticas algumas que eu não consigo nem ler aqui, porque o horário não permite. Mas a percepção da população, pelo menos da nossa audiência, não é algo positivo em relação ao Centrão, aos partidos do Centrão, porque também tem partidos e partidos, figuras e figuras. A gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque me parece que uma definição passa, como bem disse o Mota, pela postura que vai tomar Jair Bolsonaro, né, nas próximas semanas ou nos próximos meses em relação ao seu escolhido, né, ou se ele vai protelar essa decisão. Agora, recebendo todas as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan, deixa eu passar para o Mota, que há pouco disse, bom, qualquer nome que
tente ocupar esse lado da centro-direita e da direita, isso necessariamente passa por Jair Bolsonaro. Não necessariamente a anuência, a autorização, né, Mota? Mas todos os partidos farão cálculos em cima da decisão de Jair Bolsonaro. A depender da decisão, partidos talvez optem em nem lançar candidato. Talvez eles digam, não, vamos apoiar essa candidatura. Talvez a escolha de Jair Bolsonaro não agrade alguns partidos e esses se sintam à vontade para lançar os seus próprios nomes. É disso que você tratou quando você falou, isso passa necessariamente pela avaliação de Jair Bolsonaro? O que a gente vê nesse momento, Caniato, é o governo, de um lado, com as suas ideias, né, o gás de graça, o ônibus de graça, as 1.300 pessoas lá para a COP28, a COP30 em Belém. É a mesma coisa que já foi vista várias vezes e que eles acham que é a solução para o Brasil. Do outro lado, a gente tem o que nós chamamos de direita, e dentro dessa direita, hoje, a principal figura em termos de popularidade continua sendo Jair Bolsonaro. Dentro desse grupo de direita, como eu sempre digo aqui, existe uma enorme diversidade. Há pessoas com pensamento bastante diferente das outras. Há partidos que têm uma visão um pouco mais ideológica, outros que têm uma visão bastante pragmática. Então, esse grupo da direita, hoje, o que eu consigo ver é a liderança inequívoca de Jair Bolsonaro. Eu acho pouco provável hoje que alguém que está no grupo da direita resolva apostar em uma candidatura que seja concorrente de outra candidatura apoiada, patrocinada por Jair Bolsonaro. Essa é a situação atual. Agora, a gente vive num momento de grande instabilidade no Brasil. Nós estamos vendo coisas acontecendo no Congresso Nacional, que eu acho que a gente vai até comentar aqui hoje, porque a gente comenta em todos os programas, acontecendo que afetam as prerrogativas dos deputados. Então, é um Congresso que está cada vez mais ameaçado nas suas prerrogativas, no que ele pode fazer. A gente vê interferência entre uns poderes que, às vezes, dá ao cidadão brasileiro a impressão de que só existe um poder nesse país. Os outros são meros acessórios. A gente vê uma crise internacional criada, provocada pelo Estado brasileiro, pelo atual governo brasileiro, que agora, nos últimos dias, ganhou um novo capítulo que ninguém sabe qual vai ser o resultado desses últimos acontecimentos, se a crise vai se solucionar ou se isso é só uma calmaria que precede a tempestade. Isso tudo, e a gente ainda está em outubro. A eleição é no ano que vem, no final do ano que vem. Então, imagina como é que vão ser as semanas de agora até a eleição no ano que vem. Absolutamente tudo pode acontecer. Então, eu acho que hoje o cenário é esse. Nós temos dois blocos. O bloco do governo e um bloco liderado por Jair Bolsonaro. Nesse cenário, existe a possibilidade de surgirem outros nomes, outros fatores. E o ideal seria, pegando aí na fala do Cristiano Beraldo, o ideal seria que as forças políticas que não são de esquerda entendessem a gravidade do momento, entendessem a importância de ter claras as suas ideias, tivessem a habilidade de comunicar essas ideias e de sofrer por elas. Porque é muito duro para a gente assistir parlamentares que nós elogiamos e consideramos parlamentares sérios, votando, apoiando projetos absurdos, simplesmente porque não posso ficar contra esse projeto. Se eu ficar contra esse projeto, o eleitorado vai me matar. E aí aprovam coisas como esse projeto de isenção do imposto de renda, que não é isenção coisa nenhuma. Isso é uma mera correção parcial de uma parte da tabela e que vai criar duas coisas absurdas: a tributação de dividendos em cima de todos os impostos
que as empresas já pagam no Brasil. Isso significa fuga de investimentos, isso significa desemprego, isso significa pobreza. É o caminho da Venezuela. E o tal imposto de renda pessoa física mínima, que é bitributação. Você vai pegar as pessoas que já têm os seus rendimentos tributados na fonte ou que são isentos e vai tributar. Então, é assim, são projetos absurdos. E a gente vê parlamentares da oposição, parlamentares que se dizem de direita, liberais e conservadores, apoiando esse tipo de projeto. Então, eu tenho que dar razão ao Cristiano Beraldo. Está na hora dessas pessoas entenderem o que está acontecendo no Brasil. Porque se a gente não puder contar com elas, se a gente não puder contar com os parlamentares de oposição para defender de forma firme as coisas que a gente acha que são o caminho certo para o Brasil, nós vamos contar com o quê? Pois é, Dávila, você mencionou há pouco que o objetivo dos partidos, pelo menos em sua grande maioria, é aumentar o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Isso naturalmente incide no volume de recursos que esses partidos conseguem posteriormente, e isso ditaria a estratégia das siglas para as próximas eleições, muito além da questão ideológica e da agenda que é defendida por esses partidos. Mas tem esse aspecto que o Mota destacou, né? As forças que não são de esquerda precisam entender a situação, a gravidade da situação e lutar em prol de uma mudança, entendeu? Você acha que em algum momento haverá esse tipo de reflexão por parte dos caciques partidários e entender, pera lá, quem somos nós? Quem a gente atende? O que a gente precisa fazer agora? Caniato, é preciso ter um rumo, um norte, para que esses parlamentares de oposição corram o risco de votar medidas que parecem popular, mas são altamente impopulares, porque no fundo elas se transmitem em que forma para as pessoas? Em aumento de imposto, aumentar tributo, vai aumentar o custo do dinheiro, do capital para quem toma dinheiro emprestado, vai aumentar a taxa de juros, vai acontecer todos esses problemas. Agora, como é possível? Vou dar aqui 3 exemplos. Deputados da oposição votar a favor de calote de precatório, essa tributação na MP 303 e, pior ainda, o aumento de número de parlamentares, quando a Constituição diz que você tem que redistribuir as cadeiras de acordo com o peso populacional. Ou seja, é só aumento do gasto público. E a gente está falando de gente da oposição, gente que deveria estar defendendo livre mercado, defendendo limitar o poder do governo, reduzir o tamanho do Estado. Não, eles estão votando para aumentar o tamanho do Estado, aumentar o custo do Estado. Então, realmente, aqueles eleitores que buscam na oposição esta coerência de votos em torno de valores estão absolutamente desapontados, porque não tem como justificar esse tipo de atuação com essa desculpa, não posso ficar impopular perante o meu eleitorado. Não, o seu eleitorado é aquele que está pedindo para você tirar o Estado pesado das costas das pessoas de quem trabalha, de quem produz, de quem investe. As pessoas que votam nesses parlamentares de oposição querem a redução do imposto do Brasil, não aumentar a carga tributária. Então, eu garanto que essas pessoas vão sofrer sim nas eleições, porque não vão conseguir explicar para o eleitorado, que a gente está falando um eleitorado no mínimo de 30% a 35%, que quer outra coisa, exatamente o que eles não estão tendo a coragem de votar. Então, Caniato, eu entendo que muita gente ficará decepcionada ao perder votos porque não compreendeu as reais demandas daqueles que votam nos parlamentares de direita. Que tem oportunista, como o Beraldo bem lembrou aqui, dos deputados do Centrão, que vão votar de acordo com a sua região e tal. A gente entende isso e tem espaço para isso. Mas 30% do eleitorado que quer menos Estado, mais liberdade, redução da carga tributária, esses vão cobrar caro desses parlamentares que não tiveram coragem para votar de acordo com as suas convicções e tentaram surfar